Vamos lá para mais um estudo aqui do Apocalipse. Bom, estamos no capítulo 3, adentramos finalmente no capítulo 3, dando continuidade às cartas às igrejas. Então João recebeu a revelação, a visão, o Messias ordenou ele a escrever as coisas, e ele então escreve agora para a igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, isso que é o Messias que está falando. João, ao anjo da igreja em Sardes escreve o seguinte, Sardes era outra região aqui, ó. Sardes, cidade situada ao sul de Tiatira, conhecida por sua riqueza. Então o Messias agora ele vai dizer para João, João, escreve isso aqui. Estas coisas, diz aquele que tem os 7 espíritos do Criador aqui, né? E as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença. Aí ele fala aqui do meu Deus, tá bom? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor, verso 5, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. Então, aqui nós encontramos a outra característica do Messias que nós lemos lá no capítulo 1. Né? Ele tem os 7 espíritos aí, né, do Criador e as 7 estrelas. Né? Se você se lembra, né, aqui do capítulo 1, lá embaixo ele diz o mistério, né, das estrelas e dos candeeiros. Né? Então, quanto ao mistério das estrelas que visa na mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, são os 7 anjos. Né? São 7 anjos, ou seja, os anjos das 7 igrejas. Então, 7 estrelas, 7 anjos. Então, aí ele começa dizendo aqui, já para Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, cada carta, um anjo, ou seja, o mensageiro angelos, né, no original em grego aqui, o anjo da igreja em Sardes, por exemplo, em grego, angelos, sempre vai ser assim, tá? Ou derivaçõezinhas, angeli e tal. Então, o mensageiro, né, que estava lá, muito provavelmente um pregador, né? Então, essa questão que ele tem os 7 espíritos do Criador, aqui, ó, os 7 espíritos do Criador. Em Apocalipse 1:4 tem uma nota aqui. Então, Apocalipse 1, verso 4, ele fala também aqui, ó, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Eu já expliquei sobre isso em vídeos passados, né? Então, aqui nessa nota, ele diz assim: os 7 espíritos. A menção dos 7 espíritos junto com o Pai e com o Messias sugere que estes espíritos simbolizam ao Espírito do Pai em suas múltiplas manifestações. Tá? Eu já expliquei coisas sobre isso nos vídeos passados, então a gente não precisa abordar muito aqui, a gente precisa ganhar tempo, tem muita coisa, pessoal, são 22 capítulos do Apocalipse e é o livro mais difícil de ser interpretado. Tá bom? Então vamos lá, isso já foi explicado nos vídeos passados, beleza? Se você ainda não viu, ó, assista então os vídeos passados, entra no canal Rômulo Ribeiro no YouTube aqui, e você então vai ver os vídeos, onde vai ter essas explicações, tá bom? Nessa playlist do Apocalipse, explicado, ok? Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para todas as notificações, deixa o like, deixa o joinha sempre no início dos vídeos para não esquecer, e vamos embora. Conheço as tuas obras. O Messias sempre começa assim, que tens nome, só que ele fala, olha, que tens nome de que vives e estás morto. Opa, tem um problema aqui. O Messias encontrou um problema aqui nesta igreja, em Sardes. Tem nome de que vives, ou seja, era uma igreja famosa, rica,
só que estás morto. Ou seja, é só aparência, é só fachada. É o que mais tem por aí hoje. Denominações, templos de pedra. Tem fama de que vive, tem fama de evangelho, mas está morto. Não tem doutrina, não tem boa obra, não tem nada. É complicadíssimo isso aqui. A pessoa vive um evangelicalismo de fachada. É a maioria hoje, compreendeu? O verso 1, no grego, como sempre mostro aqui, que é o que a gente acabou de ler, no português, está aí então ao anjo da igreja em Sardes, Eclesias, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 espíritos, né? Heptapneumata, interessante ali tá pneumata, né? Do Criador. Theos, a gente já abordou aqui essa palavra, né? Um termo para qualquer divindade, só que aí se refere ao Criador. E as 7 estrelas, né? Asteras, né? Asteras. Conheço as tuas obras. Tem nome aí, ó. Tens nome de que vives. E morto estás. E esse vives ali é Zes. Zes, que é uma derivaçãozinha, né? Esse vives aqui, você viu ali, é Zes. Vem a derivação de Zois, que é tipo assim, a vida eterna, viver eternamente. Ou seja, tem nome de que é o evangelho verdadeiro, mas tá morto. Palavra que no original morto ali. Necros, morto mesmo. Necros, morto. Sem vida. Sem vida, uma igreja que não tinha vida lá. Então, várias falhas, né? Verso 2. Quando a Bíblia fala que ser vigilante, está falando assim, seja vigilante. Consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, não deixe o resto morrer. Muitos aí já morreram, estão mortos. Ou seja, não são convertidos, não são regenerados, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Pai. Olha, agora eu vou te explicar uma coisa muito forte aqui. Essa igreja, ela fazia algum tipo de obra. Ó. Só que o Messias falou que estas obras não eram íntegras. É fazer o evangelho desleixadamente, pregar o evangelho desleixadamente, ter uma vida desleixada quanto ao evangelho, sem zelo pela palavra, sem zelo por você praticar a escritura, sem amor de verdade ao Criador, ao evangelho, ao Messias. Então o Messias vem e fala, olha, cuidado, vigie isso, não deixe o resto morrer porque já estão mortos, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, ele fala aí, ou seja, do meu Pai, você pode traduzir. Isso é muito sério. Veja como é que está esse versículo 2 do capítulo 3. Ser vigilante, ou seja, seja vigilante, ou seja, vigie, cuidado, e fortalece, olha só, consolida, fortalece as coisas restantes, as quais estavam para morrer. Pois não encontrei as tuas obras bem cumpridas diante do Criador ou do meu Pai. Olha a tradução. Bem cumpridas. Íntegras. Bem cumpridas. Íntegras. Infelizmente, é a maioria da vida da maioria das pessoas hoje. Tá um desleixo só. Não se tem zelo pela sua doutrina, não se tem zelo pelos mandamentos, não se tem zelo por nada mais. Tá uma coisa. Isso já, olha o nível, pessoal, já vem de tempos, hein? Desde Sardes, olha só. Pois bem, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o
e arrepende-te. Para lembrar do Evangelho. Lembra das cartas de Paulo, do que já foi escrito. Lembra do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, pratica, arrependa-se. Está desleixado? Opa, lembra aqui de novo. Guarda, começa a praticar de novo. Arrependa-se. Mude. Arrependimento é mudança. Mude. Está muito frio isso aí. Está muito desleixado isso aí. Está sem zelo. Está sem amor pela palavra. Arrependa-se. Lembra do que você já ouviu. Guarda novamente. Compreendeu? E só um adendo aqui, é porque eu já expliquei isso muitas vezes, mas antes do verso 13, aqui no verso 2, ele fala do meu Deus. Ou seja, ele ainda considera o Pai como superior, assim como eu já expliquei aqui no primeiro vídeo dessa playlist sobre a Trindade. Pois bem, então assim, é interessante que o Messias aqui já estava glorificado e ele fala, olha, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, ou seja, do meu Pai. Ele sempre, mesmo depois de glorificado, ele exalta o Pai. Tá? Porque o Pai é maior. Porque ele mesmo falou que o Pai é maior. O Pai é maior que eu. Ele fala isso. Não há nenhum bom senão o Pai. Então, assim, muitas evidências, e eu já expliquei isso nesses vídeos. Se você quiser ver essas diferenças, tá tudo aqui. Tá tudo aí nesse primeiro vídeo aí, beleza? Pois bem, voltando então agora aqui. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda, arrepende-te. Porquanto, ó, ele está dando aqui misericórdia para a igreja. Arrependa-se ainda. Porquanto, se não vigiares, cuidado, se você não ter cuidado, zelo de novo, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, aqui um aviso, olha, se você não vigiar, se você continuar aí sem zelo, vou vir como um ladrão. Como é que o Messias aqui está se comparando com um ladrão? Como assim? Messias é ladrão? Messias rouba alguma coisa? Roubar é pecado? Isso seria contradição? Lógico que ele não está se comparando das obras que o ladrão faz, e sim como o ladrão. Como que o ladrão age? O ladrão age no momento em que você não está esperando. No momento em que ninguém espera, é aí que o ladrão age. Ou seja, ele explica isso aqui, ó, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ele já está dando a explicação de como vai vir como ladrão. E ele vai vir, nesse modo, como juízo. Não é para arrebatar a igreja, não. Isso aqui é juízo. Tá? Então, explica aqui no 3:3. Em grego. Vamos lá. Lembra-te, pois como recebeste, ouviste, né? E guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como ladrão. Ladrão em grego aí é kleptes. Kleptes, olha que nome estranho, né? E de modo algum saibas em que hora virei sobre ti. É isso que eu expliquei. O juízo vem repentinamente, pessoal. Por isso tem que vigiar, tem que cuidar. Verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Interessante aqui, tem bastante coisa. Vamos ver direto no grego aqui, o verso 4. Mas tens poucos nomes em Sardes, ou seja, pessoas em Sardes, os quais não sujaram as vestes deles e andarão comigo em vestes brancas, porque são dignos. Veja, primeira coisa aqui, muitos lá estavam mortos literalmente, né, espiritualmente. E aí agora tem uns aqui que não se contaminaram. Ainda tinha um zelo. Alguns lá em Sardes, poucos, olha só, poucas pessoas. Veja, até isso, meu irmão. São poucos os que realmente têm zelo, são poucos os que realmente... Então não se contaminaram.
né? As suas vestiduras, da ideia de justiça. Vestidura, justiça, pureza. E andarão, agora ele coloca no futuro, andarão. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Eles andarão só depois da glorificação. Andarão de branco junto comigo, pois são dignas. São dignas não por méritos próprios. Você não pode confundir isso aqui. Dignas aqui, ó, pois são dignas, é porque o Messias as tornou dignas. Tá? Andarão de branco porque pureza. O branco é pureza. Kadosh, separação, né, das coisas pecaminosas, contaminadas, mundanas. Andarão na Nova Jerusalém, junto com o Messias, pois são dignas, porque o Messias as lavou com o sangue dele. E é só por isso que são dignas, senão não seriam. Compreendeu? Aqui não está ensinando que é salvação por mérito, por obra. Tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Não. Senão você contraria todo o evangelho com isso. Não faz sentido. Salvação é pela fé. É pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Concorda? Então tá. Verso 5, vamos lá. O vencedor, ele sempre fala do vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas, como eu acabei de falar. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olhe. Vamos para o grego, verso 5, para você compreender. Porque aqui tem uma questão importante que você precisa entender. Então, o verso 5. O vencedor, assim será vestido em vestes brancas e de modo nenhum apagarei o nome dele do livro da vida. Ali o livro da vida, bibliotizoes. O que você tem que entender, a primeira coisa que a pessoa entende aqui é o seguinte: nossa, então o nome pode ser arriscado no livro da vida, ou seja, nossa, eu posso perder a salvação. Não é isso que o texto está dizendo. Pelo contrário, está dizendo que de modo algum isso é possível. De modo algum apagarei. O nome não pode ser apagado, porque uma vez escrito não é apagado. A Bíblia nunca fala que nesse sentido de apagar nome do livro, e sim que de nenhum modo apagarei o nome do livro. Porque o livro, você vai ver lá depois, né, em outros capítulos mais para frente de Apocalipse, que esse livro, os nomes foram escritos lá dos salvos no livro da vida antes da fundação do mundo. Tá? E ao longo das explicações você vai compreender melhor sobre isso, tá? Ou seja, ninguém pode ter o nome apagado do livro da vida, porque já está escrito. Se já está escrito no livro da vida, não tem esse negócio de apagar. Ele só está dizendo aqui que a salvação desse é garantida. É um modo que o Messias está explicando. Olha, de modo nenhum apagarei. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Compreendeu? Ele está falando aqui do vencedor. Não está falando de quem vai pecar e errar. Compreendeu? Olha só o contexto. Entendeu? E ele fala, pelo contrário, ele dá ainda mais ênfase a isso. Além de nenhum modo vou apagar, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Veja, é uma certeza da salvação. Não é que... Nossa, pessoal, não é que o Messias está dando assim, nossa, mas então pode apagar o nome, nossa, insegurança. Ele não está dando insegurança. Pelo contrário, ele está reforçando a segurança. De modo algum apagarei, se você vencer, você vai ter vestiduras brancas, que já te lavei pelo sangue. E ainda, pelo contrário, ainda vou confessar o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Ele vai dizer, Pai, por esse aqui eu morri. Olha o amor dele. Compreendeu, pessoal? Tá? Aqui não tem mistério, a gente não precisa entrar no grego aqui. E ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No próximo vídeo, Filadélfia. Ok? É isso, pessoal. Não se esqueça de enviar esses vídeos para mais pessoas e convidá-las para se inscrever no canal. Minhas lives na Twitch, Instagram e Telegram, Rômulo Ribeiro. Meu Facebook, Rômulo Marasquim. Vá para lá. Um grande abraço, fique na paz, até a próxima.